A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Rei, ao nosso Senhor. O Senhor dos Exércitos é o nome dele, ele é o Senhor. Nós louvamos a Deus por esse tema. Eu gostaria que toda a igreja lesse aí para mim o tema. Aqui não dá para ler no outro monitor. Mas vamos juntos? Mulheres chamadas para abençoar. Mas os homens também, nós não vamos falar só para mulheres, não. O versículo fala de mulheres, mas os homens também, toda a igreja, todos que foram criados pelo Senhor, são o quê? Chamados para abençoar. Coloque a mão assim no peito, ó, diga assim: eu fui chamado para abençoar. Tanto homens como mulheres são chamados pelo Senhor, amém? Em nome de Jesus. E o versículo, ele vai falar sobre uma mulher. Na verdade, esse capítulo 31 de Provérbios, ele fala sobre a mulher virtuosa, né? A partir do versículo 10, vai falar sobre essa mulher temente ao Senhor, essa mulher que tem muitas habilidades, né? Na verdade, todo o livro de Provérbios, ele fala muito sobre as mulheres. E esse último capítulo, ele vai falar sobre essa mulher, uma mulher que ela tem muitas habilidades, uma mulher de grande sabedoria, uma mulher que é esposa e mãe excelente e muito exemplar. Nós, como mulheres, não podemos fazer tudo que essa mulher faz, né? Aqui nesse capítulo é descrito, mas nós podemos seguir esses conselhos maravilhosos que tem aqui dentro da palavra do Senhor. Eu gostaria que a igreja lesse comigo o versículo 26 do capítulo 31 de Provérbios, onde está inserido o tema dessa noite. Provérbios 31, 26. Vamos ler junto, irmãos? Eu sei que já foi lido aqui, a nossa irmã Josete já leu, mas nós vamos ler mais uma vez. Amém? Provérbios 31, 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Vamos juntos? Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Amém. Nós já falamos sobre essa mulher excelente, né, que Deus colocou aqui, permitiu entrar aqui na palavra para nos dar grande exemplo sobre as habilidades dela. Não foram as notáveis habilidades, não foi por dignidade que ela recebeu toda essa honra, todo esse mérito, mas foi porque ela reverenciou a Deus. Ela era uma mulher reverente, por isso que ela ficou como exemplo aqui na palavra para todos nós. E a palavra está dizendo que ela abre a boca com sabedoria. Todos nós precisamos pedir ao Senhor a sabedoria que vem do alto. O apóstolo Tiago, ele disse que quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá e ele não nega bem algum aqueles que o buscam. Então, se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, ele vai nos conceder. E a sabedoria, irmãos, ela é diferente do conhecimento. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Tem pessoas que têm o conhecimento, mas são pessoas que têm o conhecimento e não sabem utilizar. Tem pessoas que são cultas, mas são tolas. Mas o que é sabedoria? É saber usar o conhecimento para os melhores proveitos, tirar todo o proveito do conhecimento. Isso é sabedoria. E é isso que o Senhor nos concede. Aleluias. Ela abre a boca com sabedoria. E quando nós abrimos a nossa boca, nós como servos do Senhor,
que fomos chamados por Ele, nós abrimos nossa boca, muitas vezes nós não percebemos a maneira como nos expressamos, mas toda a forma que nós nos expressamos, ela vai refletir daquilo que está dentro de nós. A palavra de Deus é bem clara nisso. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ele disse que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. E quando o nosso coração, nós que já recebemos a salvação em Jesus, nós que fomos salvos, e a palavra diz que o Senhor nos salvou e nos justificou, ou seja, Ele nos tornou justo pela justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós somos justos. E aqui em Provérbios capítulo 10 vai dizer que sobre a cabeça do justo há bênçãos, aleluia. A bênção é derramada sobre a cabeça dos justos. Quantos justos temos aqui nesta noite? Então sobre a sua cabeça é derramada bênção. O endereço onde a bênção mora é sobre a sua cabeça. O justo, ele é abençoado, a casa dele é abençoada. Ele não precisa correr atrás das bênçãos, porque ele conhece a palavra. E na lei do Senhor diz que quando nós obedecemos a sua palavra, nós não vamos precisar correr atrás da bênção, elas virão e nos alcançarão, aleluia. Então nós somos abençoados por Deus, e todo aquele que é abençoado, ele pode também abençoar, amém? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: far-te-ei de você uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão, ele recebeu essa bênção do Senhor, e toda a terra foi abençoada através da fé de Abraão. A palavra diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, um abençoado pode abençoar outros. Quando nós abrimos nossa boca como servos do Senhor, nós precisamos refletir as nossas palavras para abençoar, aleluia, para sermos abençoadores de vida. Será que nós temos agido desta maneira? Se a boca do justo é manancial de vida, a palavra diz que ela é manancial de vida, e a boca dos perversos é o manancial de morte, nós precisamos proferir palavras de vida, palavras que transmitam o amor de Deus, palavras que curam, palavras que restauram, no nome de Jesus, aleluia. E a palavra que ainda nos diz que a lei da beneficência está na sua língua, quer dizer, algo bondoso, a lei daquilo que é bom está na língua da pessoa que teme ao Senhor, dessa mulher que se refere a uma mulher, mas da igreja, sobre nós de uma maneira em geral, aleluia. E irmãos, nós percebemos que infelizmente o mundo lá fora, aqueles que não conhecem a Jesus, eles trazem consigo estigmas terríveis, palavras pejorativas que nós ouvimos todos os dias, amaldiçoando a nação, amaldiçoando filhos. Quantos pais xingam seus filhos, falam coisas que não deveriam falar? E as palavras, irmãos, que nós falamos, elas não são simplesmente fonemas que nós soltamos ao ar, não. Elas têm significação. As palavras fazem sentido e elas são sementes. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de palavras que foram lançadas. Um deles é o exemplo de Jacó. Jacó, quando ele estava voltando lá de Labão, retornando com sua família, Labão foi encontrá-lo no caminho e perguntou quem tinha roubado os seus ídolos, porque tinha sumido os seus ídolos. Jacó não sabia que alguém tinha pego os ídolos de Labão. E ele falou para Labão: aquele em quem você encontrar, morra essa pessoa com quem estiver os ídolos. E Labão procurou em toda a tenda, porque Jacó sabia da consciência dele que ele não tinha pego aqueles ídolos, mas ele procurou em toda a tenda, o seu sogro procurou, e sua filha Raquel, que era uma das esposas de Jacó,
ela sentou-se sobre o camelo e disse que ela estava incomodada, que ela não podia levantar-se naquele momento, mas na verdade ela estava sentada sobre os ídolos. Jacó não sabia, mas ele lançou uma palavra. Olha só, o porquê nós estamos falando, porque estamos dizendo que palavras são sementes. Ele lançou a palavra que morresse aquela com quem tivesse os ídolos. Raquel não morreu no momento, mas a palavra, e Labão foi embora sem encontrar os ídolos. Mas a palavra foi lançada, a semente ela é lançada e ela germina, ela floresce e dá frutos. Então nós devemos ter muito cuidado. E Raquel, os dias passaram, não sabemos quanto tempo passou, mas só sabemos que quando ela foi ter o seu segundo filho, ela realmente morreu. Cumpriu aquela palavra que Jacó tinha falado. Irmãos, hoje nós somos resultados daquilo que nós falamos. A nossa vida reflete aquilo que nós falamos. Se nós profetizarmos bênção, é bênção que nos acontecerá. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para dizermos que somos doentes, que não temos, eu não aprendo isso, eu não tenho condições de aprender, eu não tenho condições, eu não posso, e isso acontece na nossa vida. Mas quando nós olhamos para aquele que pode todas as coisas, nós confiamos no poder do Senhor, nos apossamos da palavra de Deus, trazemos à existência a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, e nós podemos usar o poder criativo da palavra de Deus e tomar posse das nossas bênçãos no nome de Jesus, porque muitas vezes proferimos coisas que depois, quando refletimos, nos arrependemos, mas já foram lançadas. Mas aqui está nesta noite esse tema para te despertar e dizer que você foi chamado para abençoar. Somos sacerdotes do Deus vivo, assim a palavra diz, e o sacerdote, ele tem poder, ele tem autoridade. Então nós vamos usar a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai nos falar no Salmo 19, verso 14, o salmista, o rei Davi, ele ora pedindo ao Senhor que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Nós podemos orar desta forma, pedirmos ao Senhor que nossas palavras sejam agradáveis, principalmente a meditação do nosso coração. Porque se nós tivermos boa meditação, nós vamos externar, porque as palavras, elas externam aquilo que está por dentro, elas refletem aquilo que nós pensamos. Aleluia. E se nós pensarmos coisas boas, são coisas boas que nós vamos falar. Se nós pensarmos em bênção, é bênção que nós vamos transmitir. Não importa a adversidade, não importa a situação que alguém se encontre, mas você foi chamado para dar a palavra de vida. Aleluia. A palavra de Deus nos fala, Provérbios 18 vai nos dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então nós fomos chamados para abençoar. Há palavras que trazem morte ao invés de trazer vida. Tem palavras que são como veneno, e muitas das vezes é para matar realmente. Às vezes as palavras também, ao invés de elas construir pontes, elas cavam abismo. Vai depender da maneira como ela é proferida. Mas você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para proferir aquilo que traz benefício para as vidas. E vamos proferir no nome santo de Jesus, porque o Senhor é conosco. A palavra de Deus, ela vai nos falar, o apóstolo Tiago, ele recebeu a revelação do Senhor sobre o poder da língua, o poder das palavras. E lá no seu capítulo 3 nós podemos ler, e anos depois, os neurocirurgiões, eles descobriram
que o centro da fala no cérebro, ela tem o poder de dominar todo o sistema nervoso, todos os nervos do nosso corpo. Mas Tiago, ele já tinha tido essa revelação. Então as palavras, elas refletem. Observe como, se for palavras pesadas dirigidas para nós, como nós ficamos nervosos, nós perdemos o controle, muitas das vezes vem para perder o controle. Mas quando são palavras de bênção, nos restauram, porque palavras, elas curam, ou elas adoecem também. Elas podem levantar um fraco, abatido, mas ela também derruba qualquer pessoa. Então tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos. Vamos falar a palavra do Senhor, aleluia, chamar a existência. Muitas vezes nós vemos algo que realmente parece um fracasso, é uma derrota, mas nós precisamos profetizar bênção, ao invés de olharmos a circunstância, ao invés de olharmos a situação de desespero, a situação que alguém está fazendo algo desagradável, que está afastado dos caminhos do Senhor. Se nós formos olhar da maneira correta, com o olho de Deus, na perspectiva de Deus, com o olhar de Deus, nós não vamos profetizar maldição, nós vamos abençoar, e o quadro vai ser mudado, aleluia. A palavra de Deus diz que Abraão, o servo do Senhor, ele creu em Deus. Ele já estava de idade avançada, e também sua esposa não tinham mais condições de ter filho, mas ele creu em Deus que tinha feito a promessa, naquele que chama a existência a coisa que não existe. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez você tenha sido fracassado, quem sabe no vestibular, no semestre de faculdade, um emprego, a porta não se abre. Aí você começa a dizer, declarar que sua vida é só de derrota, que você não tem tido vitória. Mas nesta noite mude o seu falar, profetize sobre a sua vida a bênção do Senhor. A bênção do Senhor vai mudar, vai restaurar, vai trazer cura, vai trazer vida. E não diga também que você não tem palavra para dar a alguém. A palavra de Deus, no livro de Isaías 50, versículo 4, o profeta disse: o Senhor me deu uma língua erudita, para eu dizer uma boa palavra àquele que está cansado, uma boa palavra a seu tempo. E nesta noite a boa palavra de Deus chegou para você. A bênção, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. O teu Deus vive. O teu Redentor não te chamou para ser um fracasso, para ser uma derrota, para abrir a boca, amaldiçoar a sua casa, para abrir a boca, amaldiçoar filhos. Deus lhe chamou para ser uma bênção, para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Aleluia! A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus, Mateus 12:37, ele disse: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quando nós falamos palavra de vida, o Senhor, Ele está presente, e Ele quer estabelecer, Ele quer fazer cumprir, aleluia. Mas quando nós falamos palavra de derrota, palavra de fracasso, o inimigo, ele age rapidamente nessa situação. Mas quando nós profetizamos bênção, o Senhor é conosco, aleluia. Eu, lendo o livro do pastor Kenneth Hagin, ele conta que um dia ele estava pregando, ele era americano, e ele estava pregando em uma determinada cidade. E quando ele chegou naquela cidade, após a ministração, uma senhora chegou para ele e disse: pastor, aquela mulher, ela era viúva, estava com um filho na idade de 15 anos, que ela já não suportava mais aquele filho, ela já não sabia o que fazer, devido à rebeldia que estava aquele adolescente. E ela chegou para o pastor e pediu: pastor, por favor, ore pelo meu filho, ore para Deus transformar. E ele olhou para ela e disse: eu não vou orar pelo seu filho. E ela ficou assustada: mas por que o senhor não vai orar? Eu não vou orar, a não ser que você pare de falar palavras de maldição para a vida de seu filho. E ela regalou os olhos e disse:
mas Deus te revelou? Ele disse, não, foi revelado por Deus. Eu sei que seu filho está sendo consequência das palavras que você proferiu sobre a vida dele. Mude a maneira de falar, abençoe a vida do seu filho. Nunca mais diga, fique deitada na cama esperando ele chegar, dizendo que a polícia pode pegar ele, que ele vai se parar na cadeia. Nunca mais diga que ele não vai prestar para nada. E aquela mulher ficou estarrecida. E ela recebeu aquele conselho. E ela foi embora. E o pastor, 15 meses depois, retornou àquela cidade. E quando ele chegou àquela cidade, ele disse que aquela mulher, que estava com um semblante que antes, tinha falado com ele, com um semblante tão atribulado, aquela mulher estava com aparência horrível. A mulher chegou para ele já diferente e disse, pastor, o senhor lembra de mim? E ele não estava reconhecendo-a. E ela disse, olha pastor, eu sou aquela mulher que o Senhor aconselhou para mudar as palavras com meu filho. Foi difícil, mas eu fiz isso. E quando eu fiz, Deus começou a mudar. Antes, o meu filho era totalmente do diabo. Hoje ele é completamente de Deus. Aleluia, você pode louvar ao Senhor por isso. Isso é um grande exemplo para a nossa vida. Irmãos, nós fomos chamados para abençoar. Somos servos do Senhor. Como servos do Senhor, nós podemos proferir palavras de bênção. Nós temos autoridade para, no nome de Jesus, nós destruirmos as palavras de derrota que são dirigidas para nós. Todo decreto de derrota, de fracasso, todo decreto que o diabo lançou contra as nossas vidas, nós podemos anular na autoridade que há no nome de Jesus. O Senhor já nos deu autoridade e nós podemos fazer isso no nome de Jesus. Então vamos abençoar a nossa casa. Muitas vezes até amaldiçoamos devido ao tipo de música que nós ouvimos ou palavra que proferimos. Até as músicas nós devemos ter cuidado, porque às vezes vem maldição para dentro da casa sem notarmos. Mas que o Senhor nos desperte nesta noite, que nós possamos ouvir palavras de bênção, palavras de cura, palavra que levanta o cansado, que dá força àquele que não tem nenhum vigor, que põe de pé aqueles que estão trôpegos e fortalece os fracos e cansados. Os abatidos, eles são consolados. Deus nos deu palavra de consolo, palavra de vida. Então proferimos toda essa palavra que o Senhor nos deu, mas vamos fazer isso com confiança. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, o escritor, ele nos diz para nós chegarmos com confiança no trono da graça, porque nós vamos com confiança diante de Deus, e a partir da nossa comunhão com o Senhor, nós vamos ter poder, nós vamos ter segurança, nós vamos ter confiança para proferir aquilo que o Senhor pode fazer, chamar a existência. O poder criativo da palavra está sobre sua vida, está na minha vida. Nós temos a palavra de Deus, não vamos falar simplesmente por falar, mas nós vamos falar aquilo que está na palavra. Muitas mães, elas criam seus filhos para serem um troféu da sua vaidade, criam seus filhos para mostrar simplesmente que eles foram bem criados, que eles são bem educados. Mas eu quero lhe dizer, mãe, quero lhe dizer, pai, que os filhos, eles não precisam somente de roupa, de comida, de educação, não precisam só de moradia, eles precisam sobretudo da sabedoria que emana da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Eles precisam ser abençoados, eles precisam que sobre a vida deles seja declarado aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que o Senhor já fez. Aleluia. E nós também podemos abençoar a nossa casa, a nossa nação, o trabalho que Deus lhe deu. Às vezes são proferidas palavras
indignas sobre o salário que se recebe, sobre o seu ganho, mas abençoe, por menos que você acha. Talvez você ache que merece algo maior, muito mais, que você trabalha muito e ganha pouco, mas abençoe aquele salário que você ganha, que Deus vai fazer coisas maiores, porque quando nós lançamos palavras de maldição, aquelas palavras de maldição fazem com que eles se tornem como nada, mas o Senhor é poderoso para multiplicar. A bênção do Senhor enriquece e a ela não se acrescenta dores. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado. Eu tenho uma experiência, irmãos, muito grande. O último campo missionário que eu passei, eu estava um determinado dia, os irmãos sabem que eu retornei do campo devido a problema de cálculo renal. Eu estava com muitas dores, sentindo muitas dores, incomodando, e eu dei uma crise muito forte e precisei ser hospitalizada ali naquele momento. Foi coisa rápida, que o Senhor mesmo foi quem fez o milagre, mas foi muito difícil. Mas, irmãos, quando eu cheguei lá, eu me admirei e fiquei assim, meu Deus, eu não estou entendendo, porque o pastor de lá do campo alugou uma casa enorme. A casa era muito grande, casa de interior, os irmãos já sabem. Nessa época, o meu filho já tinha feito 18 anos e tinha vindo para cá. E eu estava sozinha no campo. E aquela casa era muito grande, eu tinha uma irmã que me ajudava, mas nem sempre, né? Não eram todos os dias. E um determinado dia, eu precisei, realmente, acho que foi um fim de semana, a irmã não estava, e eu precisei limpar a casa. E quando eu cheguei na área, fui lavar a área, eu já estava sentindo muita dor. Eu não sabia que era o cálculo renal. E aquela dor, eu parava e dizia, Jesus, tenha misericórdia de mim. Irmãos, naquele momento, eu disse para Deus, Senhor, que casa grande, que área grande, Jesus, para eu lavar. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não imaginava que aquilo estava sendo uma murmuração. Eu achei que simplesmente eu estava comentando. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, não murmure, agradeça. Irmãos, aquilo me chamou a atenção. Na mesma hora eu larguei tudo, a vassoura, e fui orar e disse, Deus, me perdoe. O Senhor falou comigo, não murmure, agradeça, porque você não sabe o que está sendo preparado para você. E eu disse, Deus, me perdoe, Senhor, mas tu sabes que é por causa da dor que está aqui. Irmãos, eu dei a crise e vim embora. E eu tinha deixado o apartamento aí e orava para Jesus me dar minha casa. E quando eu cheguei, Jesus me entregou a minha casa ampla, com área na frente, com área no fundo. Aí eu lembrei, olha, a casa grande de lá, Deus estava já me acostumando com a casa grande. Depois eu caso com o pastor, a casa ainda maior, com mais área. Então eu disse, Jesus, louvado seja o teu nome, porque nós não sabemos, os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso caminho. Então agradeça a Deus aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Não murmure, simplesmente abençoe a nação, abençoe a cidade. Muitas vezes nós proferimos palavras de maldição contra as autoridades constituídas, aquele que Deus tem colocado como chefe da nação. Mas vamos orar, vamos abençoar aquilo que está ao nosso redor. Se assim nós fizermos, nós vamos agradar o coração de Deus e vamos fechar a porta, e Satanás, ele não prevalecerá, ele não terá domínio sobre a nossa vida. E nesse momento eu quero dizer para você, irmã, para você, irmão, e aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, você também pode ser um abençoador. Eu não sei o que você passa da sua casa, você que ainda não aceitou Jesus, está ao alcance deste som, ou está aqui nesse momento. Você pode passar por algum momento difícil, devido às palavras proferidas, devido à vida que você leva, mas Deus quer mudar essa situação. O Senhor muda, o Senhor é um Deus abençoador, e Ele tem prazer nisso, aleluia, de abençoar o seu povo. E eu quero dizer também para a igreja neste momento, o poder de Deus já reside na sua vida. Não subestime aquilo que Deus já lhe deu. Em o nome de Jesus, se você olha para você,
se sente capaz de alguma coisa e profere isso, você a partir de agora comece a declarar que você é abençoada, que você pode todas as coisas daquele que te fortalece, que você é mais que vencedor. Nós temos palavra de vitória, nós vamos declarar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Qual é a palavra de testemunho que você tem dado? É palavra de bênção, é palavra de vida, é palavra de cura. Então o Senhor vai fazer na sua vida, aleluia. E quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos com problemas, nós realmente sabemos daquela realidade. Aquilo que está acontecendo é real. Nós não vamos mascarar, mas nós vamos proferir que o Deus que está na nossa vida é um Deus que cura, que o nosso Deus é um Deus de cura, e que nós não permaneceremos naquela situação, no estado de doença, no estado de fraqueza, de fracasso. Muitas vezes é a situação financeira, é tudo dando errado, mas o Deus que está aqui, Ele está aqui para te abençoar. E em nome de Jesus, creia, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, Ele se move em você. Creia no valor que o Senhor te dá, naquilo que o Senhor faz. E eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, e nós vamos cantar. Quero que valorize o que você tem. Valorize sua fé em Deus. Valorize a palavra de Deus, que é a bússola para lhe guiar nesta vida. Aleluia. Valorize a autoridade que o Senhor já deu para você abençoar. E aonde você colocar sua mão, o Senhor vai abençoar. Aleluia. Em nome de Jesus, nenhuma palavra de fracasso continuará sobre a sua vida. Nenhuma palavra de derrota. Eu quero pedir aqui aos pais, ou mãe, ou pai, que estiver perto de seu filho, que porventura você já se falou alguma coisa desagradável, abençoe neste momento. Se você estiver perto da sua esposa ou do seu esposo, abençoe a vida deles. Declare que o Senhor é com ele e que mal nenhum sucederá, que a maldição está quebrada na autoridade do nome de Jesus, que você é mais que vencedor. Muitas vezes jovens que não conseguem o casamento, e alguém vira e diz: vai ficar para titia. Repreende essa palavra no nome de Jesus. Toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. O teu Deus vive, o teu Redentor vive. Aproveite, pode cantar. Aproveite, abençoe a vida daquele que está do seu lado. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia ou dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor. O preço foi alto, foi exorbitante. Jesus pagou o preço por você. Ele te valorizou. Não deixe ninguém lhe botar para baixo. Creia no poder do Senhor. Se alguém lançar a palavra de maldição, repreenda. Não aceite. Aceite só o que vem do Senhor. Aleluia. Importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nós vamos orar. Pode continuar em pé. Aqui em Provérbios, no capítulo 6, versículo 2 diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Tem pessoas que estão presas. Tem pessoas que aparentemente são livres, porque você vai e vem, você tem o poder, né, de ir e vir, mas dentro tem uma prisão, e o Senhor quer quebrar nesta noite. É hora de nos submetermos ao Espírito Santo de Deus e entrarmos nessa luta ofensiva, dessa batalha sobre as palavras. Palavras malditas, elas precisam ser quebradas. Ah, mas Jesus já quebrou tudo na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz que Ele levou toda a maldição que estava prescrita na lei. Mas tem palavras que foram lançadas pelos pais, por alguém que era autoridade na sua vida, um avô, uma avó, alguém de consideração, ou mesmo um líder eclesiástico. E neste momento, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quebro estas palavras de maldição sobre a tua vida através desta oração. Eu não sei aquilo que você está passando, onde foi que Satanás lhe prendeu, mas na autoridade do nome de Jesus há poder para ser quebrado. E a igreja do Senhor vai orar neste momento, porque o nosso Deus, Ele nos fará, Ele fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sou prova disso, eu sou prova do que o Senhor fez, porque palavras foram lançadas. Mas eu disse que eu não aceitava, porque o meu Redentor vive e Ele se levanta, aleluia, Ele se levanta para nos defender. Ele é o nosso Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aquelas palavras que foram lançadas sobre alguém que você ama, sobre alguém a quem você considera, quebre neste momento. Aquilo que disseram que sua família nunca será salva, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A porta de trabalho que está fechada, o teu Deus é poderoso para abrir. Que toda maldição, toda amarração na vida do irmão, do meu irmão, da minha irmã, seja desfeito, anulado, aniquilado no nome de Jesus. Oh Senhor, nós te agradecemos, porque fomos chamados para abençoar, fomos chamados para mudar situações, porque nós temos autoridade no teu nome. O mérito não é nosso, mas é através daquilo que Jesus fez por nós no Calvário. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque tu estás aqui. E eu sei que haverá mudança de vidas, haverá transformação, haverá diferença. Ah, Senhor, dá sabedoria para o teu servo. Faz algo novo, diferente, Senhor amado. Oh Pai querido, que as coisas mudem de rumo. Está na hora de mudança, está na hora de usufruirmos das tuas bênçãos. Sabemos que o nosso tempo aqui é curto, a qualquer momento seremos chamados, mas enquanto aqui estivermos, nós estamos aqui para vivermos o melhor do Senhor. A tua palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Senhor, nós queremos o melhor, queremos ver o teu povo vitorioso, que o teu povo saia do fracasso e cante o hino da vitória e testemunho de quem és tu e daquilo que tu fazes. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.